dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um episódio do Cristocast. Eu estou aqui com o coração ardendo de felicidade, com um convidado muito especial. Nós já recebemos a filha dele aqui e agora temos a alegria de recebê-lo também, pastor Valdir Batista. É uma alegria lhe ter aqui. E, como vocês sabem, eu sempre peço para o nosso convidado dar o primeiro recadinho do programa. Bom, o primeiro recado é que você que não está inscrito ainda, se inscreva, né? Dê aí também o seu like aí e leve adiante o máximo que você puder, né? Esse canal, para que as pessoas possam ter acesso também às informações, o diálogo e a conversa que vamos ter aqui. Isso, muito obrigada. Quero muito agradecer a sua presença, eu realmente estou muito feliz. Eu que agradeço. Eu jamais imaginei que nesta vinda outra vez ao Brasil, a Belém, eu pudesse ter a oportunidade de estar aqui, de te conhecer. Já conheci a tua mãe e tive uma noite assim agradabilíssima com ela, né? De um alto nível realmente, de compartilhamento de literatura, de pensamentos. E agora fico emocionado, feliz de estar aqui contigo. Minha mãe vai estar aqui em maio. Já conversei com ela, estou intimando que em maio nós vamos fazer o especial do mês das mães. Então, a minha mãe vai ter que estar aqui. Eu vou primeiro conversar com ela para ela não me derrubar muito nesse episódio. Mas que bom, fico muito feliz, viu, pela referência. E nós sempre começamos a nossa conversa com uma pergunta que, na verdade, é uma afirmação. Deus existe e eu posso provar. Ora, existe porque nós existimos. Porque o facto de estarmos cá, de estarmos aqui, é porque realmente a existência de Deus, ela não é só necessária, mas como também ela é real. E quanto à questão de provar, é necessário sim provar. Primeiro para nós mesmos, para que a gente possa se encher dele e assim poder desfrutar dele e compartilhar com ele. Existe porque se ele não existisse, nós nem aqui estaríamos. E provar é necessário, primeiro para nós, e depois podermos testemunhar dele para os outros. Eu posso, antes disso eu esqueci de perguntar, posso lhe chamar de você? Ou de tu. Ou de tu? Isso, eu acho, né? Tu sabes que você, tu, só não me chame de pastor, que não tem necessidade, que nós estamos aqui numa conversa bem informal. Lá em Portugal é tu. Tu. É. Então, pronto. É o tratamento de aproximação. Então, quando tu queres demonstrar aproximação com uma pessoa, tu dizes tu. Pronto. Então, vou ficar à vontade. Isso. Ainda sobre a questão de provar a existência de Deus. Né? Eu acredito que muito do questionamento que a gente tem, né, enquanto pessoa, é por que nós estamos aqui, né? Quem somos nós de verdade? Quando a gente começa a pensar, amadurecer sobre a existência de Deus, inevitavelmente passa por isso, né? Você nunca vai, né, Andréa, entender o sentido da vida sem que tu percebas a existência de Deus. Tem uma psiquiatra brasileira que eu tenho acompanhado bastante, que é Ana Beatriz Barbosa. Conheço. Fantástica. Eu gosto dela pela clareza, simplicidade e riqueza com que ela traz os pensamentos dela. Eu concordo, às vezes, com a maioria dos pensamentos que ela traz, principalmente sobre algumas questões relacionadas ao ser humano. E esses dias eu estava a assisti-la e ela disse algo, né? Perguntaram a ela, você acredita em Deus? E ela disse, pelo amor de Deus, não há mais tempo para isso, para ficarmos perguntando se eu acredito ou não em Deus. O tempo é de dizer o que eu vou fazer com Deus. Como é que eu posso colocá-lo na minha vida, no meu dia a dia? Porque não dá realmente mais para ficar discutindo se Deus existe ou não. Porque isso é um facto, eu nem diria que é uma evidência, isso é uma realidade indiscutível. Porque se essa xícara existe, se essa mesa existe, é porque alguém a fez, alguém a criou. E é impossível nós estarmos aqui se não existisse realmente um Deus que nos tivesse feito. E também essa história de querer atribuir a existência humana a qualquer outro tipo de questão, não cabe. A própria ciência já derrubou essa questão. É impossível você querer trazer a existência humana
se não partir do princípio de que Deus a fez. Porque passa a ser um princípio até. Deus fez o homem, ponto final. Qualquer outra tentativa, eu diria, ela é mais um revanchismo, é mais algo de querer ser contrário, né? Então, não cabe mais. Hoje a pergunta é para si próprio. Eu quero ou eu não quero? Mas não dá mais para ficar questionando. Nós temos no nosso corpo substâncias tais quais as estrelas, né? A ciência já comprovou isso. Estava assistindo com a minha filha outro dia um programa infantil de ciência e eles comprovavam isso, mostravam isso. E foi muito curioso, que daí a minha filha falou: mamãe, nós temos mesmas substâncias que as estrelas. Eu falei: é para você ver como Deus existe. Assim como ele fez as estrelas, ele nos fez também. Claro. Isso, né? É fantástico, realmente, né? Outro dia, falaste na tua filha, eu estava na fila do mercado com a Lenha, minha mulher, e tinha uma criança dando trabalho para a mãe, uma miúda de 10 anos mais ou menos. Ela disse assim: mamãe, se Deus fez o homem, quem fez Deus? Então, aí a mãe disse assim: não, depois a gente conversa com isso lá em casa. Então, realmente você precisa mostrar para teus filhos, realmente, que não tem como você trazer a tua existência e negar a existência de Deus. Isso é algo, eu diria até infantil, mais infantil do que a criança que pergunta. É evidente. Deus, ele tem se mostrado completamente cabível, muito mais do que isso, nesse conceito existencial do homem. Então, negar a Deus é negar a sua própria existência. Sim. E o próprio funcionamento do corpo humano é tão impressionante como nós funcionamos, né? E se não for o corpo humano, a natureza, como ela funciona, né? É tudo tão detalhado, pensado minuciosamente, não pode ter surgido do nada. Não, eu tenho certeza que foi Deus que fez. É muito incrível as cores das coisas. Eu falo muito sobre isso com minha filha. E como os animaizinhos são diferentes, como cada um tem... Minha filha, olha só como Deus é detalhista, olha como ele pintou esse passarinho diferente. Claro. Sabe? E é importante a gente conversar, inclusive com as crianças, sobre isso, né, desde pequenos, para que eles consigam observar no dia a dia a presença de Deus nas coisas simples. Isso que tu estás a dizer entra naquela questão do design inteligente, né? Que realmente é impossível você não ver que existe uma excelência na criação humana. Nós não somos fruto de um acaso, nós somos fruto de uma existência completamente criativa e perfeita. Quando tu olhas para nós, os seres humanos, cada detalhe, como tu disseste, né, da boca, dos olhos, do nariz, de tudo está sincronizado de tal forma que a gente precisa assumir que existe um Criador, né? A palavra de Deus, você tem 3 formas de se relacionar com Deus. Uma, quando a palavra de Deus diz que a natureza proclama a existência. Como tu disseste, não dá para olhar para um orangotango, né, e dizer: não existe Deus. Não dá para você olhar para um pássaro, como tu disseste, não existe um Criador. E depois Paulo, ele fala também em Romanos que a segunda forma de você trazer a consciência da existência de Deus é quando tu olha para dentro de ti mesmo, porque todo mundo tem dentro de si a convicção natural de que Deus existe. As pessoas que fazem o mal, elas sabem que elas vão pagar pelo mal que elas fizeram ou fazem, exatamente pelo fato de Deus estar lá dentro e gerar no ser humano um critério de justiça inigualável que homem nenhum consegue colocar. E a terceira percepção que nós passamos a ter é quando lemos as Escrituras Sagradas. É impossível você não entender o caráter de Deus quando você lê a Bíblia Sagrada, quando você estuda a Bíblia Sagrada. Eu sempre digo, André, que eu lamento muito que a Bíblia tenha tornado-se um livro de religião, que as pessoas pensam que a Bíblia é um livro de religião e que foi tomado, né, apenas para esse contexto religioso. Não, a Bíblia é o livro do Criador para a sua criação. E na Bíblia nós encontramos o direcionamento para o nosso dia a dia, não é isso? Total. Eu sempre falo, já falei várias vezes aqui no CristoCast, e eu falo para os meus amigos, falo para todo mundo, que aqui nós encontramos tudo o que a gente precisa. Toda a orientação que a gente precisa
para o trabalho, em relação à vida profissional, em relação à vida familiar, em relação a finanças, a tudo tem aqui, né? A gente precisa realmente se dispor a ler. É só ler, né? Conhecer, né? Conhecer. Eu sempre digo que todo problema, né, das pessoas que elas querem, às vezes, justificar a não, eu diria, o não envolvimento dela com a Bíblia. Ah, mas é muito difícil de ler. Não. É que você vai pelo modo, às vezes, errado. É claro que se alguém abre o Velho Testamento e vai lá na genealogia de Cristo, nossa. Né? Aí o que vai dizer? Depois que Adão e Eva geraram a Caim e Abel, geraram também a Sete a Enos a Cainã, Cainã a Malaleel, Malaleel a Jered, Jered a Enoque, Enoque a Metusalém. Aí é óbvio que isso vai trazer um desconforto, mas quando você vai realmente para querer conhecer o teu Criador, para querer saber quem você é, você vai encontrar tudo na palavra de Deus. Sim. Isso que tu disseste é muito coerente, porque ninguém seguiria a palavra de Deus se ela não nos trouxesse essa segurança que tu disseste na vida pessoal. Você se encontra consigo próprio quando conhece a Deus e a sua palavra. Na vida de relações, de relações homem-mulher, de família, de empresário, de patrão, de empregado. Está tudo aí de forma clara, não é verdade? E eu vejo sobre... Assim, eu durante um tempo achei difícil a compreensão, porque às vezes a gente pega algumas bíblias que têm uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas nem isso é desculpa mais hoje, porque tem algumas versões que têm uma linguagem mais atual, um pouco mais simplificada, né? Que é uma boa iniciação. Que é uma boa iniciação. Mas também, quando a gente vai para os evangelhos, lá Jesus falava em parábolas e falava para as pessoas simples, né? E se você se debruçar, agora também é um mau hábito querer que tudo seja imediato. A compreensão da palavra, isso eu estou falando, nossa, parece que eu... Mas sim, gente, a única coisa que eu fiz foi me colocar à disposição para aprender, né? Porque isso leva muito tempo, leva o tempo que você se dispor a estar ali lendo, né? A estar aprendendo, a buscar. E essa busca é uma sede que vem naturalmente. Cada vez que a gente entende um pouquinho mais, vem um pouquinho mais e essa sede vai aumentando para que a gente busque a palavra, né? Mas encontrar as respostas na Bíblia vai muito além disso. Acho que ela realmente surge a partir do relacionamento que você começa a ter com Deus, né? Se colocar à disposição. Claro, você tem duas maneiras de conhecer a Bíblia, né, e de usá-la. As pessoas também, às vezes, né, nós mesmos, como cristãos e igreja, tem pessoas que elas ainda hoje cultivam o hábito de pegar a Bíblia e abrir no Salmo 91. Tem uns salmos que são assim favoritos, né? Salmo 23. As pessoas adoram colocar no comércio, na casa, Salmo 91, né? Não é isso. A Bíblia ela não é um amuleto. Isso aqui é a palavra de Deus. Ou abre assim, deixa eu ver o que Deus quer me dizer hoje. É verdade. Olha, isso me faz lembrar muito, né, das minhas andanças pelo mundo, que eu falava para os jovens, né, que tinha... Às vezes as pessoas estão aflitas, né, e elas fazem isso que tu disseste, né? E tinha alguém que estava mesmo desgostoso da vida, já estava querendo tirar sua própria vida. Aí chegou e disse assim, eu vou fazer um voto com Deus. Se ele tem uma palavra para mim, eu vou abrir a Bíblia. E aí quando eu abri, é Deus falando comigo. Aí ele fez isso, fechou os olhos, né? E abriu a Bíblia. Quando ele abriu, eu estava lá escrito, e Judas foi se enforcar. Aí disse, ai meu Deus do céu, será que eu tenho que me matar? Melhor não. Aí ele disse, olha Deus, sem brincadeira, né? Sem brincadeira, agora é sério, né? Então, eu vou fechar de novo e vou abrir, né? Então... Agora sem piada. E ele disse, agora é sério, realmente, né? Então ele fechou os olhos, né? E abriu, quando ele abriu e disse, tu vai e faz o mesmo, né? Aí disse, será que eu tenho que realmente tirar a minha vida? Aí ele disse, agora, por favor, Senhor, sem brincadeira, leve-me a sério, né? Aí na terceira vez que ele abriu, estava escrito, e tu, né? E vai, e o que tens que fazer, faz logo, né? Então, está tudo lá na palavra, né? Então, esse negócio é complicado, porque então você não pode agir dessa forma, achar que
que Deus realmente vai tratar consigo. Não estou dizendo que pessoas não foram, mas esse não é o caminho, essa não é a regra. Você tem que conhecer, na verdade, Andréia, a Deus, conhecer a palavra de Deus, você tem que conhecer a mente de Deus. Esses dias até a minha mulher, ela vai nos assistir, ela disse, o que estás a fazer? Porque eu estava quieto, né? E ela disse, o que tu estás a fazer? Eu disse, eu estou pensando na mensagem que eu tenho que falar. Ela disse, mas tu não estás com a Bíblia? Eu disse para ela, eu sou a Bíblia. Eu disse para ela, eu sou a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo, tem uma hora que ele diz assim, eu tenho a mente de Cristo. Tem hora em que tu vais te misturar com Deus. Deus vai estar em ti, tu vais estar nele. Então não é o caso também de ficar decorando a palavra de Deus. Tem gente que orgulha-se, eu acho isso bom, mas não é isso. Não é você ler, não é você apenas ler, é você ler e entender. Tu falaste há pouco sobre as Bíblias hoje, que facilitam o entendimento, mas eu nem aconselho muito elas, porque elas facilitam de tal modo que elas pensam que as pessoas pensam que compreenderam tudo pelo fato de terem lido daquela maneira. Por isso que eu acho que ela é uma boa introdução, mas depois você precisa aprofundar-se mais, você precisa ir mais fundo para você entender o significado daquela palavra, a etimologia daquela palavra, para que ela possa gerar, eu diria, mais substâncias na tua vida, entendeu? Então eu gosto muito de que as pessoas tenham uma Bíblia atualizada na linguagem de hoje, a Bíblia viva. Eu passei toda a minha vida com isso, mas hoje, por acaso, por exemplo, eu comprei uma Bíblia, e eu comprei uma Bíblia daquelas bem chatas, que é para eu poder exercitar o meu próprio conhecimento. E aquilo que eu não souber, eu vou lá e esforço-me para tirar mais proveito, para você realmente conhecer mais e assim ser mais abençoado. Você sabe, na pandemia, né, quando eu passei por todo um processo assim, e sozinha em casa, ninguém podia sair para lugar nenhum, e eu estava com muita sede de entender mais. Eu tinha essa Bíblia aqui e eu comecei a comprar pela internet outras Bíblias. Então, a minha filha fala, mamãe, você tem umas 50 Bíblias aqui em casa. Porque, na verdade, eu comprava, era separadinho os evangelhos. E para estudar cada um deles, né, eu assistia, ia buscar no YouTube pessoas ensinando, como eu lhe falei antes, né, aqui da gravação, assisti muito o ensino através da Igreja Batista, que eu acho que eles realmente têm um dom assim, de ensinar a palavra, e gostei muito da forma como aquilo acontecia. Mas é a questão da gente se colocar à disposição, né, de aprender. Né? E quando a gente começa a entender, um pouquinho que seja, mas a gente começa a ver o link que a gente tem com Deus. Né? Deus fez tudo que existe, e é impossível a gente não ter um propósito que Ele tenha dado para a gente, que de repente vai ficar escondido se a gente não se colocar à disposição para se aproximar dele, né? Claro. Eu sempre falo, né, que a Bíblia é a mãe de todas as coisas, André. Você precisa ter uma boa leitura. Fala-se muito no analfabetismo cultural. Então, as pessoas não saberem, às vezes, interpretar o que elas estão a ler. Isso é muito ruim, porque, às vezes, faz com que as pessoas não tenham um bom aproveitamento das Sagradas Escrituras por não saberem interpretar. Então, você vê, às vezes, muitas infantilidades, muitas até loucuras, porque as pessoas elas colocam o olho ou os olhos sobre a letra e pensam que elas estão conhecendo Deus e a entender Deus a partir do que elas leram. E não é isso. Porque você tem, por exemplo, só na tradução que é feita, você já tem, eu diria, um desvio muito grande do que é realmente o cerne da palavra. Exatamente. Então, por isso que a relação com Deus é muito mais do que uma simples leitura. Sim. Isso eu diria, o canal, isso faz parte, mas isso não é tudo. Tudo é você viver com Deus, você elevar o teu nível cultural, o teu nível intelectual, o teu nível... Eu sempre digo, né, que até mesmo você precisa ter muito principalmente quem vai falar,
tem que ter nível da questão sociológica e filosófica para entender a palavra de Deus, porque senão você vai entender a letra, e a letra apenas ela está te induzindo, te mostrando, te levando ao que é Deus, entendeu? Por isso que é muito mais do que isso. Eu constranjo-me às vezes quando vejo pessoas que são superficiais, são rasas nas suas mensagens, nas suas colocações, porque Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que a própria Bíblia. Sim. Você vê mudanças gritantes de uma língua, né, de uma cultura até mesmo para outra, para ser colocado aquilo que é Deus. Então, Deus é relação. Às vezes as pessoas... Eu vou fazer uma pergunta para ti, quer ver? Tu conheceste primeiro quem? Deus ou a Bíblia? Conheci Deus. Hoje, exatamente. Deus. Porque a relação com Deus é que vai te fazer conhecer a Bíblia. Tem uma coisa interessante. Eu fiquei pensando primeiro porque eu estava lembrando, na verdade, das histórias que minha mãe conta de quando eu era criança, que eu não sabia ler, mas que já falava em Deus. Aí eu parei para pensar, para me lembrar disso. Mas é realmente isso. Primeiro Deus. Lembra que eu falava há pouco, né? A gente conversava. A vida com Deus são importante você ter emoção e razão. Sim. São as duas coisas. Você também precisa ser pragmático, mas você nunca pode perder a emoção da relação com Deus, porque o que nos mantém não é o conhecimento, é a relação com Deus. Você pode conhecer a Bíblia quanto for, mas se você não tiver uma relação com Deus, você não se mantém e não se sustenta, porque é a vida diária com Deus que nos sustenta e que nos faz até mesmo usufruir da palavra de Deus. Se você não tem uma relação com Deus, não adianta você ter o conhecimento da palavra, porque não vai te sustentar. É a relação com Deus que é importante. E exercitar isso no dia a dia, né? Com certeza. Quando a Rebeca veio aqui, eu fiquei muito emocionada. Quem é Rebeca? Quem é Rebeca? A sua filha linda, que foi o nosso 6º episódio do CristoCast. E ela falou para mim uma coisa que eu fiquei muito emocionada, que eu falei, falando, né, sobre o CristoCast, e eu disse para ela assim, Rebeca, eu pensei muito em fazer ou não, fiquei muito insegura porque eu não sei ensinar, né, o Evangelho. E ela falou, mas tu fazes o mais difícil, que é viver a palavra de Deus, viver o Evangelho. Fiquei muito emocionada porque eu não tinha percebido isso ainda, né? Claro. E é um grande desafio a gente conseguir viver segundo a palavra de Deus, né? Especialmente nesse mundo, hoje em dia, tão maluco. Eu sempre falava muito para os jovens, Andréia, que nós temos que lutar muito para tirar de nós o que às vezes pode acontecer, que é a verdade falada e a mentira vivida. Você fala da verdade, mas você vive a mentira. Você precisa lutar contra isso. Isso não é fácil. Não é fácil para nós que somos pregadores do Evangelho termos essa consciência. Esses dias eu falava e dizia para as pessoas, não pense que eu vim para cá trazer respostas para vocês das perguntas que tu tens. Eu vim trazer perguntas que eu faço para mim mesmo, para que através da minha pergunta tu possas refletir e nós sair daqui abençoados. Porque às vezes tem pessoas que estão a pregar o Evangelho e pensam que elas estão lá para dar resposta. Não, nós estamos ali para fazer perguntas de como nós vamos realmente viver uma vida com Deus, de como nós vamos colocar em prática o que aqui nós aprendemos. A Rebeca disse uma coisa muito interessante aqui, quando eu estava a assistir o podcast que fizeste com ela. Ela disse assim, tu não sabes como é complicado você ser filho de pastores. Ela disse assim, você vai para a igreja e quando você vem, né, é aquele pai que depois está brigando contigo porque não lavou a louça. Isso. É exatamente assim. Mas os meus filhos, pelo menos, eles têm uma coisa importante na vida deles, André. Eles nunca diferenciaram eu do pastor, do pai, do amigo e do homem. Eu sou exatamente na igreja o que eu sou em casa. O jeito, a forma de falar, de viver. Eu não criei para mim um personagem sacerdotal em que eu chego no púlpito e transformo-me nele para tentar transmitir Deus. Porque se eu fizesse isso, eu estaria fazendo um mal não só para mim, mas principalmente para minha família.
e de que adiantaria eu ganhar milhares de pessoas e perder os meus filhos. Exato. Então eles sabem que quando eu vou para o altar, sou eu, não é um personagem. Isso eu lutei muito, eu não quero criar um personagem. Eu quero que meus filhos entendam o evangelho exatamente dessa forma. O meu pai é esse aí. Esse aí que está aí no púlpito não é o pastor, é o meu pai. Que vem depois briga comigo porque não lavei a louça, porque não arrumei o quarto. É esse aí. Isso, para mim, é o que é importante hoje. Mas isso tem também, assim, Deus educa a gente, né? Assim como o pai educa os filhos. Né? E às vezes eu penso sobre isso em casa também. Eu falo, será que eu brigando com a minha filha eu estou fazendo errado? Não, eu estou educando minha filha, eu estou ensinando para ela os valores que eu aprendi. Eu falo sempre, minha mãe deixou para mim e o meu pai, né, assim como os pais deles diziam, assim, a educação e a sua crença em Deus. São as duas coisas isso é fundamental. Que são fundamentais na nossa vida. Você está criando valores. Você sabe que, por exemplo, tive 3 filhos, tu tens uma filha. Por exemplo, a epigenética, ela fala, né, que o ser humano é formado por 3 pilares. O primeiro pilar é genético. É o que, por exemplo, vai chegar um tempo que as pessoas vão dizer assim, meu Deus, mas a filha da Andréia, tá ela todinha, tá escrita todinha. É óbvio, isso é genético. Sim. Né? Então, o outro pilar é formado do que nós ensinamos. E a Bíblia já diz isso. Eu acho, quando eu te falo que a Bíblia, tu falaste, na verdade foi tu que trouxeste esse assunto, né? De que a Bíblia ela é a mãe dos assuntos. Olha só, a Bíblia fala que a nossa descendência, os nossos descendentes, eles vão herdar exatamente o que nós passarmos geneticamente para eles. A Bíblia também fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar. A epigenética vem e diz assim, que o ser humano é formado do segundo pilar, em tese, daquilo que nós ensinamos. E o terceiro é do meio em que nós vivemos. Aí a Bíblia vem e diz assim, a má conversação corrompe os bons costumes. Mas as pessoas não querem atentar para isso porque é a Bíblia. Mas é ela que está dizendo, e agora a epigenética está dizendo aquilo que a Bíblia já disse antes desse conceito ter sido trazido. Sim. Agora, o que acontece? Se tu não educas os teus filhos, tu estás criando um mal para eles. Eu recordo-me de uma época, um amigo, né, ele querendo questionar um comportamento meu com o meu filho, ele disse assim, mas Valdir, ele não sabe nem o que está fazendo. Ele disse, mas eu sei. Ele não sabe, mas eu sei. E eu preciso dizer para ele que está errado. É, isso mesmo. Ele não sabe, mas eu sei. Eu vou deixar meu filho errar? Não. Eu sei que é errado. Então não pode. Vamos fazendo concessões, às vezes, para as crianças. É igual aquelas crianças que os adultos riem quando elas falam as pornofonias. Não, você tem que, desde pequeno, dizer para ele isso não é bom. Sim. Aí, mas por que não é bom? Ele não vai entender. Mas ele vai entender tu repreendendo ele. Exato. Isso vai ficando lá. Sim. Porque depois de adulto, nunca mais. Esquece. E bem em tempo, a gente falando sobre filhos aqui, como começar com a criança para que ela sinta que ela pode, desde pequena, ter essa vida, né, próxima de Deus. Eu pergunto isso, é bem curioso, assim, porque eu, muito pequena, já contei essa história aqui, eu acho, minha avó faleceu e minha mãe estava muito triste, questionando a Deus, né, que, enfim, perdeu a mãe, e a minha mãe conta que eu cheguei da igreja e falei para ela, Deus é amor. E a partir dali foi mudando um pouco o pensamento dela, né? Até ela compreender, realmente aceitar o que tinha acontecido. E eu vejo as crianças como um canal direto, um link direto com Deus, né? Mas, às vezes, os pais não conseguem dar essa orientação para que elas se mantenham próximas, né? Nesse caminho, nesse link. Esse é o problema hoje de Portugal, onde nós vivemos. Deus ele foi completamente banido da sociedade. Completamente. Ele está banido do meio. Tem um testemunho que ele não é só uma história, que
a moça brasileira casou com um homem português. E ela teve um filho com esse homem português. E a mãe brasileira, no caso a avó, foi visitar a filha e a netinha. E a avó cristã, de noite, começou a orar e a pedir a Deus que se fizesse presente ali. E no outro dia ela disse para o pai, a menina: papai, todas as noites a vovó chama um homem para dormir conosco no quarto. Então, para você ver o abandono que houve. Uhum. Então, uma sociedade, ela começa a abandonar Deus quando ela vai deixando de lado os hábitos. Às vezes as pessoas, Andréia, elas estão a viver uma vida que elas não escolheram. Às vezes as pessoas têm o hábito de dizer assim: eu não quero ser manipulado por ninguém. E aí, inclusive, pensam que nós, por amarmos a Deus e servirmos a Deus, somos manipulados. Você não tem mais escolha, te tiraram. Ou somos manipuladores. Manipuladores, né? Todo mundo é. Todo mundo. Ninguém tem iniciativa pessoal. Por isso que eu digo sempre para uns amigos meus, na roda de conversa, você precisa saber quais são as origens do teu pensamento. Se você não sabe quais são as origens do teu pensamento, você vai ficar à deriva. Se você não sabe por que você pensa assim, você vai ter dificuldade. Então, nós precisamos saber o que nós queremos para nós e para os nossos filhos. Estou aqui entrevistar-te a Rebeca. A Rebeca, ela só não é um androide, né? Porque ela não é um androide. Eu sei que ela não é um androide, mas ela foi programada para ser o que ela é. Mas como ela mesmo disse, não foi algo que foi imposto, foi algo que foi vivido. Isso. Então, se você quer... Um amigo meu, uma vez em Portugal, ele, longe de Deus, ele disse assim: mas Valdir, se a minha filha quiser, ela pode se aproximar de Deus e eu não vou questionar. Eu disse: amigo, fique tranquilo, ela não vai se aproximar de Deus. Eu disse: por quê? Disse: porque tu estás longe. Tu achas que a tua filha vai se aproximar de Deus? Pode ser que aconteça, porque está cheio de exceções, né, em todas as áreas da vida. Mas, em via de regra, é assim. Mas pelo exemplo? É o que tu disseste, é só o exemplo. Eu lembro sempre de uma história que tu vais conhecer um dia o meu filho Rafael. Na época daqueles videocassete, né, que aqueles abençoados, toda hora, que foi que houve? Sujou a cabeça do videocassete, né? Aí tinha que tentar limpar a cabeça do videocassete, né? O Rafael não tem esse problema, Rafael, tu não conheceste essa época, né? Mas foi uma época terrível, porque tinha que limpar, e um dia eu desmontei, tirei a tampa do videocassete e estava lá tentando limpar aquele cabeçote abençoado, né? E eu ausentei-me dali. Quando eu cheguei, o Rafael tinha colocado a chave de fenda, né, ali no cabeçote do videocassete, acabou com tudo, não tinha mais nem sujeira, não tinha mais nem videocassete agora, estragou tudo. Mas por quê? Porque ele me viu fazendo aquilo. Sim. E a tendência natural é essa. Se nossos filhos nos verem amando a Deus, Andréia, eles vão amar a Deus. Isso. Se eles nos verem amando pessoas, eles vão amar pessoas. Se eles nos verem abraçar pessoas, eles também vão abraçar pessoas. Se eles nos verem chorando por aqueles que estão chorando, eles vão chorar também pelos que choram. É assim que é a regra da vida. Não é diferente. A palavra de Deus mostra que é assim. Isso é discipulado. Isso é passar para a família através da vida. Você pode falar o quanto quiser. Se você não viver, não vai adiantar. Porque são exemplos e não palavras. Eu oro com a minha filha todos os dias, né? Antes de dormir, a gente faz uma oração simples. E às vezes eu estou tão cansada e eu vou pegando no sono. Aí ela fala assim: mamãe, vamos rezar? Aí tem um dia que eu falo assim: filha, hoje é a sua vez, pode. E ela faz a oração, sabe? Reze aí, porque hoje eu tô... Hoje é a sua vez. É verdade. E ela vai e faz a oração direitinho, sabe? Bonitinho. E aí eu penso: nossa, que bom que ela já absorveu isso, né? Mas são coisas tão simples que às vezes a gente, no dia a dia, não vai... não faz. Por exemplo, tão simples, né? A gente vai comer, agradecer a comida,
e às vezes a gente faz e outra pessoa fica olhando assim, esquisito. Não, puxa vida, é tão legal, tão bom. Claro. Né? Dar graças. Isso, como né, as pessoas dizem, olha que bonitinha, a criança orando, olha que bonitinha as mãozinhas. Não, isso é muito mais além. Você está criando conceitos, valores Sim. que vão ser diferentes. Você sabe que hoje, por exemplo, é preocupante o mundo que nós vivemos hoje, Andréia. Há uns 2 meses atrás, talvez 3, uma jovem belga, ela estava naquele aeroporto em Bruxelas, na Bélgica, quando uma bomba estourou, 19 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. Nossa. E ela foi uma sobrevivente. Eu acho que isso faz 5, 6 anos, eu não sei muito bem, mas não mais que isso, 6 anos talvez, está dentro desse tempo aí. E agora ela adquiriu direito, né, na justiça de a eutanásia assistida, porque segundo ela não consegue viver mais com os traumas daquele episódio que atormentam ela, olha só. E a Bélgica já está a dar o direito ao jovem de se suicidar. Nossa. No Canadá, agora a partir de março, no Canadá, a partir de 18 anos, todo e qualquer jovem que alegar problemas psíquicos tem direito pelo governo a tirar sua vida com a eutanásia assistida. Por que eu estou te contando isso? Porque se você ensina os teus filhos a ter uma relação com Deus, ele vai ser forte para enfrentar as dificuldades que estão aí por vir, que vão ser muito maior do que a minha geração enfrentou e que a tua está a enfrentar. Uhum. Então isso não é brincadeira, isso não é uma questão de religião, entendeu? Você ensinar o teu filho a se relacionar com Deus é você criar um personagem forte que vai, de alguma forma, enfrentar os problemas da vida. Essa miúda de 23 anos, na Bélgica, os pais ficaram ali assistindo ela aos poucos morrer. Tu sabes o que é isso? Faz ideia do que é isso? Nós temos que olhar e atentar que o suicídio já é a segunda causa de morte dos jovens. Primeiro, os acidentes automobilísticos. Então, a gente tem que parar de pensar que isso é religião, que é coisa de igreja, que é coisa de crente. Não, isso é coisa de vida. Exatamente. Você vai perder o seu filho. Exato. Se ele não se matar, ele vai para a droga. Então não é nada a ver com, não, meu filho, eu não vou colocar religião nele. Pelo amor de Deus, você não vai colocar religião, você vai colocar Deus. E sabe o que significa Deus dentro de uma pessoa? É tornar esse ser capaz de vencer a sua dificuldade, os seus problemas. É de olhar para frente quando todo mundo manda ele olhar para trás. Isso é que acontece. Saber entendeu? que não está sozinho. Sempre Deus vai estar. Ainda mais porque ele disse, não vos deixarei órfãos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ontem ele estava conosco, hoje ele está aqui, amanhã ele vai estar, nós vamos morrer, ele vai acompanhar nossos filhos, nossos netos, sempre vai estar conosco. Eu falo isso baseado na minha própria vida. Você não faz ideia do que era a minha vida. Às vezes os jovens da igreja, eu digo para eles, vocês estão reclamando da vida de vocês? Você não faz ideia do que é a minha vida. E quem fez o que fez na minha vida? Deus fez isso. Deus me tirou do buraco. Deus me tirou da lama. Deus me tirou do anonimato. Deus me tirou da miséria e me colocou nos braços dele e me levou para uma vida que eu não consigo mais nem sequer contar o que Deus já fez. Saí daqui dessa cidade de Belém que eu amo. Saí para o mundo. Deus me deu o privilégio, como pregador do Evangelho, de visitar mais de 30 países do mundo. Então é sobre isso que a gente está falando. Sim. É sobre isso, o que Deus é capaz de fazer na tua vida. Porque se eu fosse basear o meu futuro no meu presente de adolescente, na parte da minha juventude, hoje eu estava morto, enclausulado, quem sabe, na miséria. Mas Deus mudou a minha sorte. Mudou tudo. E é isso que a gente precisa entender, que é uma questão de vida, não é de religião. Falamos das crianças, então agora dá para a gente falar muito dos jovens, né? Essa questão de... Porque a época da juventude, da adolescência, vem junto muitos questionamentos, né? E quando a criança é educada, já acreditando, tendo essa consciência de que Deus é parte dela, eu acho que chega na adolescência de uma forma um pouquinho mais segura, vamos dizer. Olha, tu sabes hoje, eu não sei o que tu vai me dizer a respeito disso, mas todo jovem hoje, ele diz assim,
meus pais não conversam comigo. Todos os jovens, todos. Eu não me lembro da minha geração, os pais ficarem sentados, conversando, e aquela coisa toda. Na minha também não. Claro que não, Andréia, claro que não. Mas sabe por quê? Porque o jovem não tem problema, ele cria hoje. Hoje ele cria problema para ele. Ele fica insatisfeito. Tu imaginas, por exemplo, eu sempre brinco muito, né? Claro, com verdades. Eu estava no dentista, foi ontem, né? E a secretária lá do dentista, o doutor foi colocar o óculos para proteger os meus olhos, né? E ela colocou assim fora da orelha. Eu disse, meu Deus, senhora Cláudia, uma orelha desse tamanho, a senhora ainda consegue errar? Né? Eu disse para ela, a senhora errou uma orelha desse tamanho, né? Isso era fácil de acertar. Mas por quê? Hoje, satisfeito com a orelha, com o cabelo, com o nariz. Olha para o meu filho Rafael, eu digo, filho, que azar o teu. Teu nariz é imenso que nem o meu, né? Às vezes eu digo para ele, afasta-te de mim um pouco, porque nós dois respirando o mesmo ar, um vai matar o outro, porque são dois narigões imensos, né? Então, hoje é o meu cabelo, é não sei o quê, é isso, é aquilo. Nós estamos sendo hoje construídos, essa geração de hoje, para se tornar insatisfeita. Eles vêm e apresentam um produto que te faz tentar ter e ser aquilo que tu não tens e não és. Aí está querendo já um conceito em ti de que tu tem uma deficiência porque tu não tens aquilo e não és aquilo. Olha, não é fácil ser jovem hoje. Meus filhos sempre dizem isso. Pai, tua época foi melhor, tu faz ideia do que é ser jovem hoje. É difícil realmente, por isso que a gente precisa de Deus, entendeu? Mais do que nunca. É bem diferente mesmo. Eu tenho uma irmã que tem uma diferença bem grande de idade. Ela é bem mais nova, ela é 21 anos de diferença, né? Ela está na casa dos 20 ainda. Eu não era para eu ter dito isso, que vocês vão fazer conta agora de quantos anos eu tenho. O Sidney só aqui foi no conta. E aí, mas eu vejo assim uma diferença muito grande, inclusive na educação. Eu brinco com meu pai assim, que a Evelyn, minha irmã, pegou ele já amaciado, porque quando era comigo na minha adolescência era muito diferente. E ele fala mesmo, brinco com ele, né? Fala assim, se fosse na minha época. Aí ele fala, são outros tempos. Eu digo, né? São outros tempos mesmo. Mas eu acho que eu gosto assim da época, do jeito que eu fui criada. Era muito diferente. Olha, Andréia, os tempos são diferentes, mas os valores precisam ser os mesmos. Sim, é exatamente isso. Estava fazendo um voo de Oslo para Lisboa com minha mulher. Fomos à Noruega para fazer um trabalho e eu disse para ela, note o que eu vou te falar. Eu disse para ela. Porque o que acontece? As pessoas elas confundem. Por exemplo, quando eu cheguei na Europa, ali, Portugal, e comecei a andar pela Europa, as pessoas logo diziam para mim, Valdir, aqui não é Brasil. Aí eu dizia, mas Deus é o mesmo? Uhum. Então pelo menos isso. Ainda bem que Deus é o mesmo. Se vocês concordam, porque é óbvio que eu não vou chegar em Portugal nem na Europa e querer aplicar, eu diria, os meus métodos de trabalho numa cultura diferente da nossa da mesma maneira. Isso seria uma insanidade. Mas o que as pessoas estão confundindo, épocas diferentes, mas os valores precisam ser os mesmos. Sim. E as pessoas estão tentando adaptar, eu diria, valores na época. Valores são valores, Andréa. Eles são imutáveis. Uhum. Você pode mudar comportamentos e hábitos, mas não mude os valores, porque os valores eles são fundamentais em qualquer lugar do mundo para sustentar uma relação, uma família, para criar um filho. Então, isso é que me preocupa, quando as pessoas fazem concessões de valores. Isso. Não faça, porque você vai estragar. Eu, uma vez ouvindo um filósofo brasileiro, ele dizia algo interessante, né? Que nós, os pais, hoje temos mania de dizer assim, meus filhos não vão passar o que eu passei. Uhum. Só que nós esquecemos que foi o que nós passamos que fez nos ser o que somos. E se nós privamos os nossos filhos de passar por coisas que serão importantes para eles, eles não vão ser como nós. Então, não os prive de alguma coisa. A tua filha, não prive ela de algumas coisas que são importantes ela passar. Eu não sei se tu entende, não estou dizendo para fazer sofrer, pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso, quero que sofra. Não, mas tem coisas que é necessário, dificuldades,
choro, né? É que nem eu digo, hoje estamos no mundo... Saber lidar com a frustração. Claro, chegou... Exatamente. Chegou uma senhora uma vez lá em Portugal comigo, né, que ela disse assim, pastor, o médico disse que eu estou com depressão. Eu disse, poxa, tu estás com depressão? Ela disse, estou. Pois essa senhora ela tinha perdido o casamento, o marido abandonou ela, deixou ela com contas. Eu disse, dá licença, minha querida, você não está com depressão, você está triste, muito triste. As pessoas querem tirar de nós hoje até o direito de ficar triste. Eu digo para os meus filhos, fiquem tristes quanto vocês quiserem, vocês têm direito de ficar triste. Não os privo de tristeza, como tu disseste, porque decepções, tristezas são inerentes à existência humana. E nós temos que ensiná-los a vencer esses momentos para que eles possam sair lá na frente vitoriosos. E confiar, né? Confiar sempre, em Deus. Sempre. Isso faz muita diferença também. Porque daí a gente começa, quando a gente tem essa confiança, esse relacionamento com Deus, a gente entende que aquilo ali não vai ser para sempre e que aquilo ali é para alguma coisa, né? É o que Paulo diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Há 6 anos atrás, eu sofri um acidente em Madrid, quebrei-me todo. Então, até hoje, eu faço tratamento dentário para tentar corrigir o que aconteceu ali em Madrid, no centro de Madrid, quando eu estava com a minha esposa e alguns jovens, e fui uma aventura maluca com eles, né? E acabei caindo e quebrei-me todo. Esse ano passado, eu sofri um momento de saúde, de repente fui diagnosticado com um câncer, né? Então, como é que você reage? Como é que você muda? Isso coopera. Tudo coopera para a nossa vida. Tudo coopera para a nossa relação com Deus. Você não é feliz, André. Você tem momento de felicidade na vida. Sim. Entendeu? E você precisa saber disso, para que quando você não está feliz, você saber passar esse momento, como tu disseste, ele passa. O salmista Davi diz assim, olha, gente, o choro dura somente uma noite. Nós não vamos viver a vida toda chorando. Já crie situações para você sair desse choro e chegar no dia seguinte também ser feliz, que é possível sim, em meio a tanta dificuldade, entendeu? Tem a questão da confiança em Deus, é um aprendizado também, né? A gente, eu falo por experiência, assim, eu sou muito ativa, muito prática, muito objetiva, e vou e faço, mas quando as coisas davam errado, eu ficava muito frustrada, ficava muito triste, muito aborrecida. E a partir do momento que eu comecei a confiar em Deus e entender que certas coisas não dão certo porque Ele também não quer que dê certo. Claro. É assim como Ele abre portas, Ele também fecha. Também, claro. Né? A gente vai e começa a ter mais paciência também com a gente, com o tempo das coisas. Quando você tem tempo para tudo, não é isso? Há tempo para tudo na vida. A vida nunca pode ser vivida de tal forma que tudo vai dar certo. Você precisa entender, como tu disseste, que tem coisas que elas não são para acontecer, porque se elas acontecessem, nós não seremos bem-sucedidos. Eu me lembro que eu vivi em São Paulo na época em que um avião da TAM caiu, logo que ele levantou o voo ali de Congonhas, né? E foi até interessante, porque foi uma época que eu viajava bastante, a minha família ficou logo preocupada, e liga, cadê o Valdir? Né? E o avião levantou o voo e caiu. E conta a história, né, se é verdade ou não, mas aproveitar esse episódio de um homem que chateou-se bastante, porque era para ir pegar esse voo. E o trânsito de São Paulo, como sempre, estava horrível, mas naquele dia pior. E ele zangou-se com o motorista de táxi que não conseguia criar uma alternativa para que ele chegasse mais rápido no aeroporto. Quando ele chegou, o check-in estava fechado, ele não pôde embarcar. E ele ficou ali maldizendo aquele momento. E é culpa do motorista, do trânsito, do governador, do prefeito, de todo mundo, culpa de Deus. E, de repente, quando ele vê o avião descolando, logo ele vê ele aterrando no meio das casas. E ele disse, meu Deus, era também para eu morrer. A gente tem que aprender, às vezes, a relaxar na vida. Sim. As coisas não vão sempre dar certo. Você não vai conseguir tudo que tu tens. Ainda mais se tu fores, por exemplo, pessoas que
Nós somos seres comuns, né? Então você vai ser, a tua namorada vai te deixar, os teus pais não vão te aceitar, eles não vão concordar com o que tu estás a dizer, não vão querer aceitar teu namorado, a tua namorada, você vai ser dispensado do emprego. A vida é exatamente assim. Agora, nós é que temos que construir para nós uma estrutura de vida que não, eu diria, seja frágil ao ponto de qualquer coisa nos derrubar. E qualquer coisa achar que é Deus. Ai, Deus não gosta de mim. Você sabe que agora me castigou. Tem gente que tá até agora, herdou dessa pandemia uma fragilidade espiritual. Isso não é brincadeira. Já tem estudo realmente que o maior prejuízo deste vírus, desta pandemia, é a fragilidade emocional que ela provocou nas pessoas. Exato. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Uhum. É igual a questão da vacina. Já tomei 3. Porque eu tenho que tomar, porque se eu não tomar no embarco, então eu tenho que viajar. Chega lá, sua vacina, aí está aqui. Tem que apresentar a vacina, agora mesmo para embarcar para cá. Mas aí, por que tu toma a vacina? E se tu estiver tomando alguma coisa mal? Eu digo, olha, a Bíblia diz que se beberes alguma coisa mortífera, não vai te fazer dano algum. Mas se for para morrer... Eu me lembro que quando surgiu o vírus, eu estava com uma viagem programada para a Itália. Uhum. Aí chegaram os amigos, os irmãos, disseram, não vá para a Itália, que tem um vírus lá, logo no início. Uhum. Eu digo, olha, se for para morrer na Itália de vírus, eu vou morrer e ninguém vai mudar isso. Porque você não pode ficar atormentado. Você não pode. A minha esposa, quando eu fui fazer a biópsia, André, ela disse assim, Valdir, tu estás com medo? Eu disse, não, eu não estou com medo. Ela disse, por quê? Porque tu sabes que vai dar negativo? Eu disse, não, mãe. Eu disse, porque João, capítulo 4, versículo 18, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então, se eu amo a Deus e sou amado de Deus, eu não posso viver com medo. Não posso ter medo de nada. Mas é difícil ter essa confiança. Mas ela precisa existir. Precisa existir e amadurecer. Precisa, porque se ela não existir, Andréia, a tua relação com Deus vai ser flácida, gelatinosa, e tu não vais tirar proveito de Deus. Entendeu? Eu brincando disso para os irmãos. Irmãos, se eu fizer cirurgia e for bem sucedido, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se eu morrer, sou eu que vou ver a glória de Deus. Porque é assim. A minha sogra, no outro dia, me mandou, quando eu estava me recuperando, um versículo de Filipenses 1, quando Paulo diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se viver na carne faz eu ajudar vocês, escreveu ele aos Filipenses, então tudo bem, eu quero viver. Mas se eu não for ser útil, o que eu quero mesmo é estar com Cristo. Tem pessoas na igreja, André, que estão buscando a imortalidade e não a vida eterna. Então, tem gente que está chateada com Deus porque a mãezinha morreu com 88 anos de idade. Está chateada por quê? Porque a minha mãe morreu. Quantos anos ela tinha? 88 anos. Pelo amor de Deus. Puxa vida. Então, nós fomos para o Evangelho para buscar a vida eterna e não a imortalidade. Exato. Não que eu queira morrer. Eu amo a vida que eu tenho. Eu me sinto útil, às vezes ainda. Principalmente, me sinto útil para preparar os meus filhos para o mundo. Eu estou num processo. Eu acabei de fazer 50 e 10 anos, eu digo, né? Não foi 60, foi 50 e 10. E eu estou num momento fantástico. Eu estou fazendo um processo de transição com meus filhos. Porque eu nunca quero dar o pouco que eu tenho, que é pouco, quando eu estiver no fim da vida e obrigado serei a passar. Não. Tudo aquilo que eu construí, alimentei durante esse tempo, a nível de conhecimento, de relação com Deus e de liderança, eu quero passar para eles agora. Quero que eles sejam maiores do que eu agora. Que eles levem o Evangelho de Cristo agora. Para mim, meu maior orgulho é ter levado para Portugal e para a Europa 3 flechas violentas que são meus filhos. Conheceste a Rebeca. Rebeca, como eu digo, ela só não é um androide porque eu sei que ela é humana, mas ela foi construída. O que ela faz hoje, André, foi construído. Tudo calculado na mesa da nossa casa, na cozinha, de como é que nós podemos melhor servir a Deus. O Rafael, a Raquel, eu tenho 3. É engraçado, eu e Lene tivemos o cuidado de construir a vida dos 3 de tal modo que eles não precisem se atrapalhar um com o outro, mas que um precisa do outro. É lindo isso. O crescimento de um vai depender do crescimento do outro. A Rebeca disse assim, pai,
Tu és esperto, né? Por que, Rebeca? Eu fui entender agora o que tu fizeste. Porque ela sabe que sozinha ela não pode ir onde ela quer. Ela precisa do Rafael, que precisa da Raquel, que precisa da Rebeca e que precisa um do outro. Eles sabem disso. Então a gente precisa, mais do que nunca, ter um evangelho seguro. Sim. Os meus filhos, eu sempre digo para eles, eu não vou deixar para vocês nada. Porque o Deus que abençoou minha vida e nos sustentou até hoje é o Deus que eu quero na vida de vocês. Não corram atrás de nada. Corram atrás de Deus. Porque há pouco tu mencionaste que Ele vai estar conosco todo dia. Não foi só ontem, é hoje, é amanhã. E se não for assim, Andréia, o que é servir a Deus? Mas, na verdade, você está deixando tudo, né? Porque quem Claro. tem Deus tem tudo. E não tem? Tem. Tem. O que é seguro aqui, Andréia? Nada. O que é seguro? Nada. O que é fixo? Mostra alguma coisa fixa aqui. Esse dia eu falava para um amigo meu, fui visitar um amigo que eu estou chamando até hoje, porque de uma hora para outra ele descobriu um câncer no pâncreas e está desenganado. E a gente lá na casa visitando, e eu falei para o genro dele, dizendo com muito amor, quem tu queres na hora que tu está no leito de morte? Tu queres o teu talão de cheque? Tu pede para colocar ali o teu carro do lado? Exatamente. Não, as pessoas querem a família, os bons amigos, porque isso, tudo que a gente tem aqui e consegue, não é nada. Isso tudo é passageiro. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão vendo e encontrando uma realidade que já estava predestinada, de que a vida aqui cada dia vai ser pior. Cada dia pior. Tudo muito mais difícil, tudo muito mais hostil, né? E sobrevive melhor quem consegue realmente ter esses princípios preservados. Claro. Né? Em família. Você quer mais água? Por favor. Sidney, por favor. Socorro. E enquanto Obrigado. isso, a gente ainda tem uma coisa que eu quero muito ver qual é a sua visão sobre isso, né? Quando a gente olha a mão do Sidney. Vocês só vão conhecer o Sidney no episódio 10, tá? Eu vou mostrar. Se eu soubesse que eu tinha uma fotografia, eu tinha mostrado aqui para todo mundo já. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente falar, né? A gente veio fazendo uma construção nessa conversa tão despretensiosa, mas a gente falou é claro que Deus existe porque Ele criou tudo. É claro que nós precisamos dele para ter um propósito de vida. Né? Como é importante a gente conseguir exercitar isso no nosso dia a dia, incluir na nossa família, na nossa vivência com as pessoas, né? E como você acha que a gente pode encontrar isso? Como começar esse relacionamento? Tem muita gente ainda, a gente falou sobre a pandemia foi uma das coisas que me fez querer fazer também o CristoCast, né? Porque muita gente se perdeu, ficou solitária, ficou depressiva, enfim, vários males emocionais. Como se reencontrar? Olha, eu vou te contar uma história interessante. Tu falaste sobre Deus existe. Eu tenho um grupo de amigos que eu jogo tênis com eles. São senhores, são pessoas um pouco mais até maduras que eu, mais velhas, e quando acabou a pandemia, não acabou não, quando eles começaram a dizer, não, podem voltar para as quadras, para os campos e jogar o tênis, a gente estava ali, e conversa foi que tu fizeste, aí teve esse amigo meu que disse assim, que estava fazendo um mestrado, e disse, eu estou fazendo um mestrado, disse, puxa, legal, aí disse, fazendo um mestrado e ciência das religiões, eu acho, eu disse, puxa, ótimo, o comportamento cristão, ciência das religiões. Ele disse, mas atenção, Valdir, eu sou ateu. Eu disse, tu és ateu? Ele disse, sou. Eu disse, tá bem, tu és ateu porque tu não acreditas em Deus ou porque tu ignora a existência dele? Aí ele parou. Boa pergunta. Aí disse, precisamos almoçar. Eu disse, vamos marcar o almoço para a gente continuar essa conversa. Ainda não deu o almoço. Mas se ele diz para mim assim,
Não, eu não acredito em Deus porque ele não existe. Mas como é que tu pode dizer que Deus não existe se eu digo que ele existe? Como é que você pode trazer esse pensamento de dizer Deus não existe se eu estou dizendo que ele existe? E quando uma pessoa diz para mim, Andréa, que Deus não existe, eu quero saber onde ela baseou os pensamentos dela. Porque a minha declaração de que Deus existe está baseada no testemunho não só meu, mas do teu, de todos aqueles que entregaram a vida com Deus ao longo do corredor da existência humana. Então, é muito difícil alguém dizer assim, não, porque ele não existe, porque eu não quero que ele exista. Não dá. Se ele disser para mim que porque ele não crê, eu vou dizer um direito que você tem. Quem não quiser acreditar em Deus, é um direito que a pessoa tem. Eu não posso, em absoluto, interferir sobre um direito que é dela. Aí é uma questão de direito. Eu não quero acreditar em Deus. Ué, e quem sou eu para querer te forçar a acreditar em algo que tu não queres acreditar? Estou te dizendo isso porque tem um escritor chamado Richard Dawkins, que é um biólogo inglês, que escreveu um livro que tem por título em português, Deus, um Delírio. Aí, quando lançou esse livro, Deus, um Delírio, ele veio no Brasil, páginas amarelas da Veja, e etc. Né? Eu comprei o livro e fui ler. E na primeira página que você vai começar a ler lá o pensamento dele, logo fica claro. Por que ele não crê? Por que ele não crê? Porque ele tem problemas com aqueles que se intitularam ou se intitulam representantes de Deus e que acabaram criando frustrações na mente e na vida das pessoas. Eu lendo disse, esse senhor tem problemas, muito mais de chateação do que convicções, porque é impossível um biólogo como ele, que é, encontrar elementos na biologia para trazer a conclusão de que Deus não existe. Se pelo menos ele fosse teólogo, tivesse estudado teologia e ter dito, mas como é que um biólogo vai buscar elementos para dizer que Deus não existe? E muita gente se mantém distante, né, de Deus por conta da ação de homens, na verdade. Porque as igrejas são compostas de homens. Homens são falhos. Homens mas isso falhos. É uma outra coisa que as pessoas também... Falhos, né? Mas eu concordo contigo, mas aí é que eu ia concluir meu pensamento dizendo o seguinte, como é que nós vamos fazer? Primeiro, que quem está a nos ouvir, ou quem tem essa consciência, pelo amor de Deus, assuma o seu papel de embaixador de Cristo. Exatamente. Mesmo que isso custe a tua vida, pelo amor de Deus, cumpra o teu papel. Sim. Você é embaixador de Cristo. Você tem que representar o reino de Deus com integridade. Eu não estou falando de erros, porque não existe ninguém perfeito, mas eu estou falando de integridade, de lisura, de comportamento social, de comportamento que nos leve a dar bom testemunho de Cristo. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeira coisa, quem tem consciência, pare de vacilar. Pare de ser mau exemplo. Converta-se. Pare. Primeiro, porque muitas pessoas estão chateadas com o nosso comportamento. Como eu falei, né? Você tem 3 pilares nessa sociedade que nós vivemos. Você tem a política, você tem a justiça e você tem a igreja. Todo o mundo, se tu fores olhar a história da humanidade, viveu em cima desses 3 pilares. Quando houve a Revolução Francesa, eles tinham 2 alvos claros. 3. O reino, a burguesia e a igreja. Por quê? A igreja precisa estar isenta. Ela precisa se resguardar. Hoje, mais do que nunca, a igreja tem que ser essa porta credível para o mundo que nós estamos vivendo. Sim. Nós, pastores, temos que ser, mais do que ninguém, homens de uma palavra só, sim, sim, não, não. Temos que entender o nosso papel. Se nós fizermos isso, nós vamos ajudar muito as pessoas a voltarem-se novamente para Deus. Porque muitos do que não querem Deus é baseado na chateação, muito mais do que na incredulidade. Muito mais. Eu tenho um amigo que se diz ateu e eu brinco com ele dizendo que ele é ateu porque tem muita gente que reza por ele.
Então, ele está ali confortável, que ele sabe que a parte dele está garantida, porque os amigos oram por ele. Mas eu penso que, além dos pastores, além dos padres, além das pessoas que estão, vamos dizer, à frente, né, de uma instituição religiosa, nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que acreditam em Deus, realmente, a gente fala sobre tudo, né? A gente fala sobre futebol, a gente fala sobre política, e a gente tem vergonha de falar de Deus? Não pode. Não faz sentido, né? E quando a gente começa a falar, as pessoas de fora olham, nossa, que papo chato. Não, gente, desculpa, é isso agora. Eu preciso dar testemunho do que Deus faz na minha vida. Eu sou cristã e sou incumbida tu tens disso. que perguntar para o teu amigo se ele é ateu porque ele não acredita em Deus ou porque se ele ignora a existência dele. Vou fazer isso Pergunte agora. para ele. E outra coisa, por exemplo, quando alguém diz assim, Deus não existe, a partir do momento que a pessoa diz isso, ela diz, eu sou ateu porque Deus não existe. Não existe. Acabou de trazer a existência de Deus. Isso. Porque como é que... Se não existe, por que tu está dizendo que ele não existe? A partir do momento que a pessoa diz assim, Deus não existe, acabou de trazer a existência. Isso. Entendeu? Essa é uma conversa que realmente eu te digo que ela nem cabe mais. Isso aí... Eu também acho que não cabe mais. Como é que você vai poder trazer um assunto desse? Isso é completamente ultrapassado, ilógico, sem sentido, incabível em qualquer, eu diria, diálogo. Porque você não pode... O que eu acho que a pessoa tem que dizer assim, olha, eu não quero Deus. Ok. É igual meu filho Rafael, às vezes nós tínhamos assuntos e ele vinha com algumas coisas e eu falava com ele, ele dizia assim, não, porque isso aqui está certo. Eu digo, Rafael, isso não está certo. Tu queres discutir princípios? Nós vamos discutir princípios. Agora, se tu queres discutir gosto, eu não posso discutir o teu gosto. Sim. Por que eu posso discutir o gosto de alguém? Mas também não venha dizer que aquilo que tu gostas é o que é certo, porque isso tem um princípio. E nós temos que achar o princípio e ver realmente se isso é saudável ou não. É muito diferente. Então, eu sou ateu. Mas como tu és ateu? Por que tu és ateu? Você não pode. Isso nem cabe mais, entendeu? Porque, como diz a palavra de Deus, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento. Olha, a gente não consegue nem dimensionar o que está além desse sistema nosso aqui. Imagina se nós vamos ter condições de elucubrar, de falar sobre a existência ou não de Deus nesse cosmos que nós vivemos. Exatamente. E aí, infelizmente, eu tenho que conduzir para o final da nossa conversa, mas aí vem a última pergunta. Por que vale a pena crer? Né? E por que vale a pena a pessoa entregar o seu coração a Deus? Olha, eu perguntaria, por que não crer? Eu faço uma pergunta e diria, por que não acreditar em Deus? O que alguém me diz? Por que vale a pena crer? Essa pergunta, ela tem que ser trazida, eu diria, a resposta no testemunho de cada um de nós que um dia se encontrou com Deus e teve a vida transformada. Porque eu só estou aqui e tu só estás aí porque nós tivemos uma experiência com Deus. Sim. Nós não estamos falando aqui de nada que tu aprendeste na faculdade de jornalismo, que tu aprendeste nos livros. Nós estamos falando de um Deus que nós cremos e que ele alterou o rumo da nossa vida, da nossa existência por completo. Por que vale a pena crer? Vale a pena porque ninguém que acredita em Deus consegue ser a mesma pessoa. A gente cada dia se surpreende mais com pessoas entregando a vida a Cristo. Eu tenho um amigo lá em Portugal que ele é engenheiro sênior. Isso são poucos engenheiros que eles chamam de engenheiro sênior. É aqueles, cara, em Portugal deve ter 50, para teres uma ideia no universo de engenharia em Portugal. E eu estava na Suécia, um dia
tocou o telemóvel e era ele dizendo assim: Valdir, ô pastor, eu sou um homem de ciências, eu não acredito nisso. O que está acontecendo comigo? Porque ele estava de joelhos na cozinha dele e não conseguia levantar em pranto, chorando e clamando a alma dele por Deus. Incrível. Por que vale a pena crer? Porque Deus, ele está fora dessa dimensão aqui humana que a gente vive. As pessoas que nos veem falando, elas pensam que nós estamos trocando aqui ideias que são completamente, eu diria, voltadas para as questões do nosso cotidiano humano, do nosso pensamento, do nosso intelecto. Muito pelo contrário, tu não estás aqui a conversar comigo, nem eu contigo, baseado no nosso intelecto. Nós estamos aqui completamente abertos, porque Deus tocou e mudou a nossa vida. Por que vale a pena crer? Vale a pena crer porque Deus existe. E no universo paralelo, no mundo espiritual, ele conecta-se com aqueles que o buscam. E se alguém, porventura, está a nos assistir e pensa que vai encontrar a Deus baseado no que nós falamos, simplesmente, não. Vai encontrar a Deus quando abrir o coração para ele e deixar ele entrar e permitir que ele tenha uma relação com essa pessoa, né? Agora, nunca esperando que Deus vai querer provar a existência dele. Tem pessoas que ficam fazendo sinais, pedindo para Deus, se tu te revelares, vai morrer sem nenhum sinal, que não vai acontecer nada, porque Deus não é assim. Só conhecemos a Deus quando nós vamos para dentro dele. Você conhece a Deus quando entra nele, quando entra nessa existência fantástica que é o Senhor. Isso. Ai, pastor, eu estou muito agradecida. Eu que agradeço. Eu estou, assim, extasiada com a nossa conversa, de uma forma muito, muito leve, muito livre. Muito obrigada mesmo por trocar toda essa experiência aqui com a gente, com quem está assistindo, comigo. Eu aprendo muito, eu sempre falo isso também, assim. Cada convidado que vem, eu aprendo e eu sei que é Deus me ensinando mais um pouquinho sobre ele. Fico muito feliz, agradecida. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mesmo. Foi uma grata satisfação. Obrigado. Se eu quiser deixar mais um recadinho para a sua despedida. Olha, só pedir a você que não está inscrito que se inscreva no canal, dá lá o seu like e divulgue, né? Eu sou meio ruim desse negócio de rede social, entendeu? Imagina. Eu sou dinossauro, né? Então, eu não sou muito bom, mas eu sei que tem que se inscrever no canal. Exato. Dá o like, porque isso eu gosto muito, né? E também compartilhar isso, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se de alguma forma, alguma coisa que nós falamos aqui te interessa, despertou, divulgue. E tenha certeza que as nossas palavras, às vezes, elas encontram lugar no coração de pessoas. E quem sabe você não vai ajudar pessoas a abrirem o coração para colocar essas palavras que nós falamos aqui, que são a respeito de Deus, né? Se falamos coisas humanas, mas todas com o objetivo de colocar Deus no coração das pessoas, porque é isso que interessa. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. E você que ficou até agora acompanhando o nosso bate-papo, saiba de uma coisa, você é importante. Você é muito importante para Deus. Deus te quer perto dele. E se aproxime, aproveite. Eu espero realmente que essa mensagem tenha alcançado o teu coração. Manda o CristoCast para aquelas pessoas que vocês sabem que são mais sensíveis e que estão precisando receber uma palavra de Deus. A gente está aqui para servi-lo e para que ele te alcance. E sobre eu e você, nos encontramos no próximo CristoCast.